Salmos de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos ao 10, verso 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Podeis assentar, amém? Glória a Deus. Igreja, ontem, eu quero dar início por isso aqui. Ontem, quando levantei para orar na nossa oração, da madrugada, e quando a gente termina aquele período. Então, quando eu volto, que eu durmo, volto para a cama aqui, eu durmo. Se eu tenho algum sonho, eu tenho certeza que é o Senhor mostrando alguma coisa. E eu sei que muita gente aqui acontece isso. É Deus mostrando. Você está com a tua mente ligada no Espírito Santo, você passou um período ali orando, você colocou muita gente que necessita da oração, e você sabe que vai descansar a tua mente ali tranquilamente, o Senhor vai te mostrar algo, se Ele tiver de mostrar. E para amanhecer ontem, eu tive uma revelação, quase o dia amanhecendo. E eu pude estar num cenário, quero agradecer aqui minhas amigas, irmã Cleia Alcântara, ali do Rei do Gado, ô glória. E a minha querida irmã Eliane, aleluia. Sejam bem-vindas mesmo, viu? Amo vocês, glória a Deus. E o que acontece? Eu entrei num cenário, o Senhor me levou, em sonhos, num cenário, em que havia muita gente, se tratava de crente. Havia muitos mesmo. E, de repente, eu estava também no meio desses crentes. E quando apareceu um ser muito alto, e ele era horrível, ele era desfigurado, ele era muito feio. E, de repente, nós estávamos todos olhando para ele, e ele tinha, eu não sei dizer se era uma gaiola que era em volta dele, ou uma capa, algo assim. E ele dizia para nós, para todos os crentes, ele sorria e ele dizia: eu pedi permissão para ele lá em cima, para que eu peneirasse, para que eu peneirasse, olha o que ele disse, os crentes que estão com dois pensamentos. Irmãos, eu arrepiei naquela cena, eu me arrepiava. E ele disse assim: vem aqui que eu vou te mostrar como será. E me puxou. E eu acabei indo, e outra pessoa, um irmão, e acabou indo para debaixo daquela, como um manto, uma gaiola escura, alguma coisa. E ele fechou aquilo, e nós estávamos ali. E de repente, eu podia ver ele, e ele olhava para baixo e falava assim: é só para você contar, porque o lá de cima falou que era para fazer isso. Eu estou te mostrando para você contar, para os crentes que estão com dois pensamentos. Irmãos, quando eu olhei para baixo, eu tive medo de cair. Abriu-se um buraco terrível, e era muito fogo, muito fogo. E de repente começou a subir
um fedor de enxofre, uma coisa terrível. E aquilo foi aquecendo, a temperatura aquecendo. Quando eu olhei para aquele irmão que estava do lado, aquele irmão estava ficando sem vida. E eu já não estava com muito ar. E eu comecei a dizer assim: o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Quantos irmãos cantaram esse hino hoje? Há poder em teu nome. Eu falei, é confirmação. O nome de Jesus tem poder. E ele olhava para mim e falava assim: cala a boca, cala a sua boca. E eu dizia: o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. E ele dizia assim: cala a sua boca e não fala mais. E eu disse: o nome de Jesus tem poder. Então eu disse para aquele moço que estava próximo a mim: começa a dizer comigo que o nome de Jesus tem poder. E antes que eu termine de falar esse cenário que aconteceu, eu quero convocar a igreja a dizer agora comigo, em voz alta, um grito, um clamor para a proteção. Igreja, diz assim: o nome de Jesus tem poder. 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 O nome dele é poderoso e tem poder mesmo para curar, para dar vista ao cego, para levantar o coxo e fazer andar. O nome de Jesus tem poder para libertar, para dar vida ao morto. O nome de Jesus tem poder. E naquele cenário, eu mesma fraca, eu fui criando força. E eu dizia o tempo todo: o nome de Jesus tem poder. E falava: clama, irmão, clama, irmão. E aquele irmão começou a clamar: o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. E aquela gaiola se abriu, aquilo se abriu. E aquele demônio muito grande, ele afastou. Ele deu um passo para trás, abriu. E nós chegamos para o meio da multidão. E apareceu o anjo e falou assim para mim: Rosa, pregue para os meus, e diga assim, que quem está com dois pensamentos, comece a ter um só pensamento. Porque Satanás vai peneirar os que estão dormindo. Lembra da tua palavra? Lembra, irmãos, da palavra do evangelista Wesley? Lembra das pregações do pastor e todos que aqui estão falando? Quantos estão pregando aqui, estão falando de pessoas que estão dormindo? O demônio ele vai peneirar. Para quem não sabe, não sei, talvez os adolescentes não saibam o que é peneirar. Irmãos, eu fui criada vendo isso e muitos aqui, creio eu, quem foi criado nas roças, em que se plantava ali o arroz, a semente, o arroz crescia, ficava lindo, parece que não tem uma plantação tão linda como a plantação do arroz. É muito lindo quando está verdinho, aquela coisa mais linda. E de repente, quando eles estavam com os cachos secos, era hora de colher. Então colocava ali na eira uma lona muito grande. Vi demais isso, brinquei muito em cima disso. E então colocava aqueles uns bancos de madeira. E com um cutelo cortava os feixes de arroz e começava a bater no banco. E então o arroz caía e aquela palha jogava no monte para poder triturar, para poder pôr fogo. E olha o que o Espírito Santo está dizendo, amada igreja. É necessário quem não está convertido de verdade se converter. Quem está cochilando, quem está dormindo, é necessário acordar, porque ele deu permissão para que os demônios venham a peneirar. Quando então eles ajuntam aquele arroz em saca, guardava, hoje é maquinário, guardava então
nas caixas, nos caixotes, como na casa, lá nossa era a gente fala um caixão, era uma coisa muito grande. Então quando a mãe, as minhas irmãs, iam preparar o arroz para tarde ou para amanhã cedo, elas pegavam aquele arroz, elas colocavam no pilão, e elas socavam com força aquele arroz. Olha o processo do crente. Estou aqui pensando, aqui imaginando aquela pregação da noiva que ela sangra e a noiva que está dormindo. Aquela que sangra, o Espírito Santo está insistindo nisso. Ela pode até ser socada como arroz no pilão. Ela pode até ser, mas ela vai ser limpa. E quando colocar na peneira, que começar a soprar e jogar para o alto, toda a casca do pecado vai sair. Porque vai ficar o arrozinho branquinho, vai ficar aquela pureza, irmã Kate, e esse vai servir de alimento. Satanás, ele tem pedido a Deus sim, para que deixe peneirar, coar, filtrar. Porque ele é como se ele não cansa de fazer o mal. Mas ele está com muita pressa de pegar para ele aqueles que estão aí, ó, com dois pensamentos. Sirvo ou eu não sirvo? Faço ou não faço? E esta palavra de hoje, eu quero, se eu puder, trazer como um tema: clame pela proteção divina. Fale comigo, igreja, clame pela proteção divina. É para clamar, é para gritar, é para pedir socorro. Senhor, tem misericórdia da minha casa, da minha família, tem misericórdia. E quando eu acordei, eu orei, falei: Senhor, eu sei que é uma visão que o Senhor me deu muito clara. E a primeira igreja a qual eu for entregar a palavra, e eu tenho algumas agendas aí, mas está mais para frente um pouquinho no mês. E eu disse: então é ali que o Senhor quer que entrega. Só que o Senhor me surpreendeu. Que horas depois o pastor Lindomar me convoca à ministração. Aí veio na minha mente: mas Jesus na Filadélfia, ali tem tanta palavra dura, não precisava de ser lá. Não precisava. E o Espírito Santo falou assim: entrega o recado. Será peneirado dentro da igreja. Quem é cristão vai ser cristão. Mas quem é cristão por nome, cristão nominal, que tem apenas nome, quando pergunta que você é só crente, você é crente, mas você não está fazendo uso deste nome maravilhoso deixado para nós. Você não está dando testemunho de ser uma pessoa crente. E aí o Senhor me leva ao Salmo 91. De volta e meia eu gosto de passar por ele. Esse salmo, irmãos, é a palavra mais lida no mundo inteiro. O Salmo 91 encontra nas paredes de reis, né, de palácios, nos casebres, encontra nos comércios, encontra para muito lugar. Esse salmo, às vezes, ele tem pessoas que fazem ele até um amuleto, achando que ele, estando na frente, vai ser uma proteção. Esse salmo, ele é o salmo do refúgio, é o salmo da proteção de Deus, é um salmo messiânico, possivelmente escrito por Moisés, não por Davi. E esse salmo, ele é deixado para nós, para entender a proteção do Senhor Jesus ao teu povo. Só que ele começa assim:
aquele. Aquele. Qual é a palavra? Aquele. Olha lá. Aquele que habita, mora no esconderijo, na morada, no esconderijo. Mas quem é aquele? Quem será que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Quem será que é aquele? Aquele que tem pureza no coração. Aquele que não faz mal ao seu irmão. Aquele que não quer derrubar ninguém e passar por cima para ser alguém nesse mundo. Aquele que não é viciado. Estou falando daquele que habita no esconderijo. Aquele que não vive nas margaças desta vida pecando. Aquele que respeita a casa do Senhor. Viu? Eu estou cansada de ver dentro da casa do Senhor pessoas desrespeitando a igreja com celulares o tempo todo ligado. Estou falando dos bancos. Irmãos, eu já vi pessoas assistir o jogo inteirinho na hora da pregação. Aí entra na taca de Jeová, não sabe por quê. Pessoas que não respeitam a casa do Senhor, que pensa que isso aqui é qualquer coisa, e fica ali, sabe, abrindo o celular e olhando. Fica na tua casa, é melhor para você. Eu ainda sou do tempo que a porta é estreita assim. Eu ainda sou do tempo que quem está limpo, limpe-se mais. E quem está sujo, então vai para a lama. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é quem desrespeita a casa do Senhor. É quem respeita a casa do Senhor. É quem sabe que esse lugar é santo. É quem sabe que aqui é lugar de cura. É quem sabe que aqui é lugar de promessa se cumprir, de palavra curar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. São os limpos de coração puro. Esse é aquele. Mas eu olho para a igreja e aí, aos meus olhos humanos, está todo mundo puro. Mas e aos olhos de Jesus, que sonda o coração, aos olhos de Jesus que vê tudo, que sabe o que está acontecendo, ele vê tudo, todas as coisas. Será que todos que eu estou vendo puros, realmente são puros? Cabe a Jesus, porque é Ele que sonda coração. Mas aqui diz assim, aquele que habita, que mora. Mas para aí, alguém pode dizer assim, então, o esconderijo é a igreja? Vou falar para vocês que não. Ué, mas para aí. A igreja é o lugar onde nós reunimos para adorar o Senhor, para ouvir Ele falar. Mas, irmãos, tem pessoas que são assassinadas dentro da igreja. Domingo aconteceu um episódio desse, quase que dentro da igreja. Eu estava num certo lugar pregando, e quando terminou, uma criança de 7 anos me procurou. E ela disse assim para mim, olha, o culto inteiro, ela lá. E ela disse assim, com que autoridade que você tirou o meu pai Exu Mirim do meu corpo. E aí? Não, mas para aí. A igreja é o esconderijo. Estamos dentro da igreja, não vai acontecer nada. Vamos chegar lá. Como que essa criança estava possessa pelo Exu Mirim dentro da igreja? Como que a mulher encurvada
estava há 18 anos frequentando a sinagoga, mas possessa. Então que esconderijo é esse? Lá no céu? Uai, mas lá no céu nós estamos na terra, ainda estamos vivos aqui, nós estamos entre os terrenos. Mas então é na montanha. Eu vou te revelar onde é o esconderijo de Deus. O esconderijo de Deus é dentro da palma da mão dele. Que ele pega a igreja verdadeira, o crente que é nascido dele, que foge do erro, ele pega na palma da mão dele e ele guarda o esconderijo perfeito, que ninguém se atreve a entrar ou levantar sequer um dedo do Senhor. Aplauda o nome de Jesus Cristo. Deus continua guardando os fiéis dele. Onde você estiver, o Espírito Santo vai lembrando a gente de coisas que a gente nem lembra mais. E agora me passou aqui pela mente. Eu estava num certo lugar e já fazia uso do microfone para pregar a palavra do Senhor. Um altar, quem sabe, 2 palmos mais baixo do que esse só. Quando uma pessoa estava já no meio da pregação e aquela mulher ficou possuída. Ela saiu do último banco, irmãos. Eu nunca vi uma mulher pular daquela altura em cima do altar. E ela veio, ninguém segurou aquela mulher. E ela disse assim, sua tal, e me xingou de certo nome, e pulou sobre o altar e disse assim, hoje eu mato você. E eu disse assim, em nome de Jesus, eu te repreendo. E ela caiu possessa no altar. Por quê? Porque eu estava guardado, você está na palma da mão de Jesus Cristo. E o inimigo não vai te tocar, mas ele vai peneirar quem não tem uma decisão na vida. Quem fica, sou crente, mas amanhã eu faço alguma coisa errada. Não, mas eu lá na igreja eu estou firme, mas a minha vida lá fora não dá testemunho nenhum. Vai ser peneirado. Vocês escrevem, porque eu estou falando, não precisa nem escrever, porque está registrado. A coisa vai acontecer. Eu estou entregando o recado que Deus mandou entregar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? O Altíssimo é o meu Deus. O Altíssimo é o seu Deus. O Altíssimo, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é Deus. E ele guarda os filhos dele. Ele guarda na palma da mão. É como se eu visse, sabe, irmã Marli? A irmã Marli pegou um exemplo, aqui bem dentro da mão, bem grandona de Jesus. Porque muitas vezes o diabo cirandou. E abriu, Marli, muitas vezes sepulturas, as covas ficaram abertas. E ele querendo te matar e prontinho para enterrar, para eliminar, para exterminar. Mas Jesus, desde quando você aceitou ele como Salvador, ele te colocou, Marli, lá dentro da mãozinha dele lá, ó. E ele guardou, e ele disse ao inimigo, não adianta a obra da macumbaria, nem da magia negra, nem terreiro do caboclo, nem nada. Ela está guardada e eu fecho a sepultura. Esse é o recado de Deus para Marliderei, Assundelai, Ribandai, Acandabraçuremando. Eu sinto aqui muito forte a presença do Senhor. E se você quiser, eu sei que muitos já estão sentindo, mas se você não sentiu, comece a clamar agora por Ele. Eu gosto de dar testemunho para que a fé do povo de Deus venha a ser levantada e algo aconteça. Estava aí. São experiências que Deus vai nos permitindo. Eu vejo sempre o pastor Lindomar nos testemunhar, né? Testemunhar coisas que aconteceu. E eu falo, gente, eu fico assim na minha mente. Deus permite
para que conte lá na frente, para que alguém seja curado, para que alguém venha a entender que a fé dele pode ser muito maior do que ele está pensando. Eu estava numa cidade aqui do interior, e já no final daquele culto, daquela ministração, o Senhor mandou um recado. Olha que coisa linda, que coisa linda. Você vai aumentar a tua fé. Aquele lugar mais no interior, quase todo mundo ali, agricultores, pessoal que mora na roça, muita pouca gente da cidade, cidade pequenininha. E o Senhor falou para mim assim: diga que eu estou enviando anjos para a casa de uma família aqui hoje. E eu vou livrar da morte a família inteira. Estou enviando anjos. Os meus anjos vão estar lá. Dentro de 3 dias, eles terão a resposta disso. Falei, irmãos, tem uma família aqui, nem sei quem é, não vi. Muita gente, falei, não vi, não sei. Deus não me falou quem era, mas Deus manda dizer isto. Irmãos, vocês vão ter uma fezinha bem alta aí. Eles levantaram, já tinha 3 dias, e eles levantaram hoje, nós vamos fazer pamonha. E começam a quebrar esse milho tudo e está lá fazendo. Quando pensa que não, a patrulha rural chega lá na casa deles. Olha os anjinhos do Senhor. E eles falaram assim, aquele fazendeiro: vocês chegaram na hora, as pamonhas estão saindo quentinha. Opa, não vamos perder isso, né? Então vamos colocar a viatura lá para o fundo, né? Para ficar mais guardadinha lá no fundo. Vamos esperar essa pamonha. E nessa espera, guardou lá a viatura no fundo. Quem vocês acham que chegou lá? Os ladrões, assaltantes. E eles chegaram, bateu palma quando aquela irmã, todos crentes na casa, a irmã sai. Eles já falaram o nome do dono da casa, já sabia tudo. Já tinha feito vários assaltos naquele dia, um dia antes. E a polícia procurando. E de repente, eles falaram, nós queremos falar com ele. Ela disse, eu vou chamar. Quando ela foi, eles já foram atrás e deram voz de assalto. Só que quando caminhou atrás dela, quem estava lá, irmãos? Hã? Quem, pastor? Os anjos que Deus preparou. Ele disse assim, fala, Rosa, que eu estou mandando os meus anjos para guardar uma família da morte. Sabe quem ia morrer? Toda a família. Mas Jesus guardou, irmãos, eu creio tanto nesse Deus. Eu creio tanto nesse Deus. Como não testemunhar as maravilhas dEle? Como não testemunhar a proteção dEle? Como não contar para a igreja o que Ele faz? A nossa igreja ainda era ali do outro lado. Quando estávamos na passagem de ano lá na sede, o Espírito Santo, irmão divino, está falando, fala. Ele quer mostrar para a igreja, mas ainda que Ele é o Deus que livra, que deve clamar, gritar pela proteção, e Ele vai proteger. Quando o pastor Francisco, ele disse assim, irmãos, vamos levantar a mão, levantou a mão direita, e eu vou dar a bênção apostólica. Aí quando nós levantamos, o pastor Francisco disse, abaixa a mão. O Senhor manda um recado aqui. Olha só o que acontece. Ele disse, Rosa Dias, o Senhor está mandando um livramento para a tua casa, tua família. Um livramento que seria uma notícia, ele ainda disse isso, uma notícia terrível para a cidade inteira. Misericórdia. O Senhor está mandando agora. Aí ele fez assim, agora Ele está mandando o livramento. Falei, misericórdia. Aí ele deu a bênção apostólica. E nisso eu vim embora, levei a irmã Marlene Cesário, deixei na casa dela, desci, que eu morava por ali. E logo atrás a irmã Hilda, com uma irmã que nós tínhamos na igreja. E de repente, já era muito mais de 1h da madrugada, porque era passagem de ano, muito mais. A Hilda chegou lá na minha casa.
E ela disse assim: irmã Rosa, a tua loja está aberta. Eu tinha uma loja exatamente na casa dela, alugava dela, tinha uma loja ali de decoração. E a minha mãe com minhas 2 irmãs alugava a casa até terminar a reforma de uma casa delas. Então, da loja passava. Então, a irmã Hilda passou, a irmã que estava com ela olhou a porta aberta. A irmã Hilda chegou lá: irmã Rosa, a porta da sua loja está aberta. E nós descemos correndo. Morava próximo ao bombeiro. Quando nós chegamos, mas que isso? Já tinha ali uma ferramenta que eles abriram. A minha mãe e minhas irmãs dormindo. E, de repente, quem chega? Os ladrões. Abriram, puxou para voltar para fazer o estrago. Só porque aqueles ladrões não sabiam de uma coisa: todo mundo ali servia o Senhor e estava guardado na palma da mão. E quando nós estávamos ali, eles tinham assaltado já uma casa próximo, e a polícia chegou junto, e eles saíram correndo, esses policiais atrás deles. Irmão, o estrago mortal seria feito. Seria notícia para a cidade inteira, mas Jesus Cristo, o qual vos prego nesta noite, Ele livrou, Ele mandou anjos, Ele livrou, Ele falou: vai passar na porta, irmã Hilda, vai avisar e elas vão vir aqui, porque um grande mal, uma sepultura estava aberta, mas Jesus Cristo, Ele continua fechando. Mas olha o que o Senhor manda te dizer. Muito o demônio quis tirar a tua vida. Muito ele abriu cova e disse: vou matar hoje. Mas o Senhor que te ama, que te chamou para ser dele, que te chamou para ser gente crente, o Senhor te livrou, não só da morte, mas como do fogo do inferno. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. Malucelene, você passou pelo vale da sombra da morte, mas tinha uma sombra maior te protegendo. Tinha uma sombra grandona, poderosa, dizendo: ela não vai morrer, eu vou guardar. Eu vou guardar. E esta sombra protetora nos guardando. Muitos estão aqui hoje nesse culto, que se fosse para pegar aqui o microfone, irmão Valfredo, e dar oportunidade, iriam testemunhar de grandes livramentos. Grandes livramentos que o Senhor deu. Deus está nos guardando, Valfredo, na palma da mão dele. Só crente convertido que entende isso. Deus está nos guardando, irmã Cleia. Deus está nos guardando. Ele está nos protegendo, Ele está guardando, Ele está nos olhando. Parece que eu vejo Deus conosco na palma da mão dEle. E Ele dizendo assim: eu vou proteger, eu vou guardar. Eu vou mandar anjos acampar. Não vai cair um fio de cabelo sequer, porque eu não vou deixar. Só se eu permitir. Ele está nos guardando. A cada dia Ele nos protege. Ele mostra o teu poder para nós. Como não servir esse Deus que guarda? Como não servir, como não adorar, como desrespeitar esse Deus misericórdia? A sombra que nos guarda, a sombra protetora. Eu já testemunhei aqui. Eu estava andando por um caminho, quando um enviado do diabo, ele não vi quem vinha. Eu descendo para a escola, para o colégio.
Então ele me abordou por trás e ele colocou um punhal na minha garganta. Irmãos, acho que é o dia que eu nasci, eu já tinha fé, antes de nascer. Eu tinha tanta fé, que eu falei, eu vou nascer e vou nascer bem. Ainda vou chamar Rosa, porque é flor. Que eu sempre tive fé. E ele disse assim, você não grita, não fala nada, ou eu te mato. Irmãos, mexer com crente é melhor que não mexa. Não mexe com crente que é crente, não, que não vai dar certo. Eu não tive um pingo de medo. Eu naquela hora eu disse assim, o sangue de Jesus te repreenda. Irmãos, bastou eu falar esta frase que tem poder. O punhal daquele moço, eu tinha 14 anos na época. O punhal daquele moço caiu fincado no chão, entre os meus pés. E ele correu em disparada, e ele correu muito. E de repente tinha umas máquinas e uns homens viram aquilo, o que está acontecendo, e vieram. Eu descia cantando, glorificando, obrigada Jesus, obrigada. E um daqueles homens disse assim, você sabe quem é que derrubou aquele punhal? Eu falei, não. Ele disse assim, foi um exército inteiro do céu. Porque Deus é protetor e Ele nos guarda. Como não falar dEle? Como não contar as maravilhas dEle, a proteção dEle, como não dizer para a igreja que esse Deus Altíssimo é protetor. Clame por Ele, Ele vai te guardar. Clame por Ele, Ele guarda a tua família. Clame, clame, clame por Ele, grita na tua alma, diga, Senhor, vem me proteger, Senhor, vem guardar a minha alma, Senhor, eu preciso do teu socorro. E Ele vai te proteger, vai te proteger. Não bastou, irmãos, eu nem imaginei que essa palavra seria assim. Não bastou, certo dia, eu estava numa lotérica, e como tirei o dinheiro que não era meu, né, que a gente precisa, mas era dos outros, mas amém, né, confiou. E eu fui fazer aquele depósito máximo ali. E de repente eu senti algo aqui, ó, bem nesse ouvido aqui. Quando eu olhei, era um 38. Irmãos, Jesus é tão lindo que Ele não tem nem com trauma. Aí eu olhei, eu pensei, esse negócio não está certo. Aí Ele disse aquela palavra sem graça e disse para mim, passa o dinheiro. É tão ruim Ele, que por que não esperou a gente depositar o dinheiro primeiro? Aí não, pegou. E disse para o dono da lotérica. Passou ali um saco e falou assim, passa todo o dinheiro ou eu mato ela. Eu pensei, o que eu tenho a ver? Não é, irmãos? O que eu tinha a ver com aquilo? Nada. Mas fez isso. E eu pensei assim, se ele está pensando que eu estou com medo, eu não estou. E fiquei firme na minha fé. Jesus, pode até levar dinheiro que for, mas em mim Ele não toca. E ele assaltou, o comparsa chegou na moto, montou naquela moto, foi embora. E nada me aconteceu. Eu estava tão bem guardada, Marlene, assim, bem guardadinha, assim, ó, na palma da mão de Jesus. É por isso que eu continuo servindo Ele, porque Ele vai me salvar. Ele me salvou desse mundo, e um dia eu vou morar juntinho dEle, eu vou estar com Ele. Ele foi preparar morada, e quando tivesse preparada, Ele viria nos buscar. Que Deus lindo e protetor. Então Ele guarda na sombra, Ele protege, Rosamira, Ele guarda a tua família. E quando você chora e fala, Senhor, eu preciso que meu companheiro se converta, que filho se converta, olha o recadinho do Senhor para a tua vida, amada. Clama, 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 Ele vai salvar.
Ele vai salvar, Ele vai libertar. Nós temos que crer nisso. A decisão está em nós de servir a Ele com fidelidade. A decisão de sermos abençoados, irmãos, é manter numa decisão de ser servos fiéis, corrigir os erros, não ter dois pensamentos: fico no mundo, fico na igreja. Não é assim. É servir ao Senhor com fidelidade. Nós estamos quase ouvindo, irmãos, o soar da última trombeta. Agorinha, irmãos, esse barulhão será ouvido pelos crentes preparados. E tchau e benção, estamos indo embora. Hanayarabassureman. O protetor, você que tem comércio, viu, irmã Cleia, irmãos, demais irmãos, todas as vezes que você abrir o teu comércio, você fala: Jesus, eu sei que o Senhor cuida de mim, guarda o meu comércio, guarda todos que aqui entrarem, me livra do homem mau, do homem sanguinário, e pronto, Jesus vai guardar. É assim, irmãos, é assim que funciona. Ele vai guardar, Ele vai proteger. Jesus faz milagre maravilhoso. Eu estava num certo lugar, também no interior, sou dada para ir no interior. É porque eu falo um pouquinho assim mais errado, que o goiano é a raça que fala mais errado no Brasil, é o goiano. Tem uns que estudam mais. Mas aí eu sou muito levada ao interior, por aí, por essas roças. E as irmãs fizeram um chá, Diácono Wesley. E naquele chá, irmãos, olha o que Deus fez. Eita, mulherada abençoada. Vocês vão ver o que Deus faz. E as irmãs fizeram uma lembrancinha, uma farinha num saquinho de geladinho pela metade, marrou, pôs uma florzinha de EVA, um cartãozinho, tá. Tão simplesinho, uma coisinha tão simplesinha que você chega em casa e não, para onde que foi? Irmãos, quando encerrei a mensagem, o Espírito Santo falou comigo: Rosa, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele disse: Rosa, unge as farinhas. Irmãos, nós não temos esse costume aqui na igreja. Nós não somos disso. Eu nunca fui dessas coisas. Mas o Espírito Santo que manda. Foi Ele que mandou. Ele falou: unge as farinhas. Eu vou fazer um grande milagre para testemunho. Falei, irmão, eu fiquei até sem jeito diante daquilo. Falei, irmãos, pega a sua farinha e põe assim, ó, no seu coração. E Deus está falando assim, assim. Deus está entrando com uma providência muito grande. E na hora que você precisar, você semeia essa farinha. O Senhor mandou falar isso, missionária Cida. 3 meses depois, estava eu no mesmo lugar. Aí aquela irmã, uma irmã que estava lá, foi dar um testemunho, uma Sônia Kelly. E ela disse: eu deixei esse testemunho para hoje, para que você testemunhe por onde passar. Encheu a fé, encheu de fé. Me encheu de fé, irmã Teresa. E de repente ela testemunhou: irmã, aquele dia a minha safra todinha de milho, a minha roça inteira tinha carunchado. Pegava as espigas em qualquer canto da roça, e elas estavam esfarinhadas, carunchou. Não teriam a colheita. E ela disse: irmã, o pior é que eu estava endividada, e eu ainda fiz uma dívida alta, porque com a minha colheita da safra do milho, eu pagaria aquela dívida, os funcionários, a colheita, tudo que aconteceria. Só porque quando eu comecei a andar pela roça, aquela mulher me falou, o milho sacudia, estava todo esfarinhado, e eu comecei a desesperar. E eu chamei meu pai, ela disse no testemunho, e ele começou, nós montamos nos cavalos e começamos a andar dentro do milharal. Toda a espiga que a gente abria estava carunchada e não prestava para vender. Mas eu vim naquele chá de mulheres.
Eu vim naquele chá, e quando o Espírito Santo falou, eu vou fazer o milagre, eu falei, é o meu milagre, porque a minha colheita vai dar certo. E ela teve tanta fé, que no outro dia, irmãos, um pacotinho de farinha para uma roça inteira. Ei, irmã Kate, é só crente para ter fé, irmãos. Quem tem fé é crente, irmãos. E ela começou, disse que a cantar sobre aquele cavalo. E aqui ela punha um pouquinho, que era muita pouca farinha. E ela dizia, transforma o meu milho, Jesus. Eu vou colher, eu vou pagar minha dívida. E ela estava ali com tanta fé e foi pela roça inteirinha. E ela disse, agora eu vou chamar para que eles venham colher. E vou ficar quieta. Até no dia da colheita, que o pai dela pegou o milho que abriu e falou, misericórdia. É farinha pura. Ela disse, o senhor vai ver o milagre. O milagre que Deus falou que ia fazer é na minha roça. Irmãos, eles levaram o milho. E depois do processo todo, tudo, chamaram ela. E ela com fé. E quando ela chegou, aquele homem que comprou todo aquele milho que mandou colher, ele disse, olha, aparentemente suas espigas não prestavam. E eu disse, mas vamos fazer o processo que deu. Você acredita que o seu milho foi colhido e prestou 100%? Pode aplaudir a Jesus, que Ele é o Deus da multiplicação. Ela disse assim, irmã, eu paguei dívida, paguei funcionários, paguei dívida nova, ainda comprei o meu carro zero que eu precisava. Porque Deus faz, irmãos. Esse Deus que nós servimos, Ele faz acontecer coisa que só crente sabe. Irmãos, é só crente para entender o que Deus faz. É só crente para fazer milagre. Nós já tivemos na nossa igreja. Lembro aqui, recordo daquela irmã, esquece o nome, mas a igreja vai lembrar. Deus Helena, alguma coisa, pastora. Quando o pastor falou, o senhor está revelando que está dando a chave de uma casa. Deus Helena, irmãos, essa mulher, eu estava lá no culto, essa mulher deu um pulo. Ela pegou essa chave nas alturas. Porque ela acreditou que Jesus estava falando, que Jesus estava dando a casa própria, e ela queria aquela casa e Deus deu. E essa fé ela serve para criança, para adolescente, para adulto, para jovem, para idoso. Essa fé ela é inabalável. Essa fé, quando Cíntia, nós conquistamos essa fé, nós buscamos, nós alcançamos. Nós conquistamos milagres quando a nossa fé aparece dentro de nós. Quando a fé aparece, você vai alcançar. Quando a fé, você já tem ela do tamanho do grão de mostarda, mas ela pode ser maior. E com esta fé maior, você vai alcançar a salvação de família, libertação. Você vai alcançar a prosperidade da forma que o Senhor quiser te entregar, porque Ele entrega quem Ele quer, do jeito que Ele quiser, ninguém manda nele. Viu? Você vai alcançar o que você nem imagina, porque os nossos pensamentos são bem menores do que os pensamentos. Quando, irmãos, eu estava morando, há muito tempo eu não dou. Agora estou terminando, eu não dou esse testemunho, mas é testemunho de vitória. Eu estava morando recentemente, na casa que nós moramos hoje, e eu sempre fui muito invocada com cortinas, essas coisas. E meu esposo falou, amanhã eu vou montar os varões. Eu falei, não vai não. Eu não quero aquelas cortinas mais, Jesus vai me mandar. Irmãos, eu vou falar uma coisa e não posso falar muito. Mas Jesus fez um grande milagre na vida de uma pessoa. E aquela pessoa me presenteou com as cortinas da minha casa inteira. Aí ele, com aquele incomodado com muita coisa, que sabe que mulher é muito detalhista, aí ele disse, onde você quer que coloca o relógio aqui na cozinha? O relógio que quando nós casamos, o relógio que já tinha vencido, que nem estava,
trabalhando sem ganhar nada, aposentado. Aí eu olhei, não quero aquele relógio quando a casa é mais não. Eu quero. Ele falou, que relógio tu quer aqui? Falei, o relógio eu acabei aqui. Relógio de cozinha. Mas esse relógio tem que ser de Paris. Irmãos, ele deu uma risada boa. De Paris. Falei, é de Paris o meu relógio. O crente fala e Deus anota. Sobrou para o pastor Lindomar. Irmãos, estou lá esperando o meu relógio. Não sei de onde que vinha, mas que vinha, vinha. Aí, a minha amada, que quem sabe está na escuta, lá de Portugal, Marília, nossa amada, linda, maravilhosa, amiga. Ela, a Lili, ela fez, acho que o pastor Lindomar tirar um bocado de coisa de dentro da mala. E falou, leva esse relógio para Rosa Dias. Irmãos, desse tamanho, rústico, desse tamanho, né, pastora? A pastora falou, ô Rosa, aí, o serviço aí. Irmãos, quando eu abri, porque a mulher é curiosa, a mulher não deixa para amanhã, a mulher é hoje. É hoje. Quando eu cheguei, que eu falei, não acredito. Lá estava escrito, feito em Paris. Quem deu? Jesus. Pode aplaudir o nome dele. Você está pensando que é pequeno, o testemunho é grande. Por quê? Porque quando, irmãos, soa algo da boca do crente que é fiel a Deus, crente que é dizimista, que é ofertante, crente que tem o coração aberto para as missões e tantas coisas, Deus, eu penso que Ele manda um anjo. Comece aí, Manuela, vai anotar. Anota esse negócio aí, pode anotar que eu vou dar. E eu quero convidar a igreja a ficar sobre os pés. Eita, eu estou sentindo aqui uma alegria muito grande do Espírito Santo. E Deus manda dizer para a igreja como Ele é lindo, Ele é cuidador. Deus manda dizer para a igreja que Ele vai surpreender quem verdadeiramente tomar decisões de o servir em espírito e em verdade. E eu quero convidar, olha o desafio aqui à frente. Quem verdadeiramente vai tomar essa decisão, mas irmã, eu já sou certinha, é para vir também. Porque é aí que Deus vai começar a notar mais ainda o que tu pedir. Deus não é um mágico, Ele é Deus. Corre, vem para frente. Irmão, vai começar a cantar aí. Vem para frente, irmãos. Vem adorar esse nome precioso. E se você precisa consertar, é hoje, é agora, é perante o altar, é aqui agora que Deus vai fazer o milagre. Tu és digno de tudo. Eita, Deus lindo, maravilhoso. Tu és digno de tudo. Senhor, o Senhor é digno de adoração, de louvor. Aleluia. Tudo vem de baixa um pouquinho aí. Deixa eu entregar o recado de Deus. Eu não sei teu nome. Eu sei que muitos aqui, quem sabe, eu não sei. Não me lembro. Mas eu vou entregar o recado do Senhor. O Senhor manda dizer para você assim: que você passou no funil. Não sei se você sabe o que é um funil. Você foi estreitado. Teve momentos na tua vida de você quase desistir. Mas o Senhor te deu força. E Ele manda um recado lindo e maravilhoso, sabe, do céu mesmo, é dele, para você. Ele vai te fazer gente cidadão do céu. Porque muitos na tua família, não sei de onde você é, quem tem um parente, se você... Todo mundo tem parente, óbvio. Mas o Senhor manda dizer para você, Ele ouviu cada palavra de cada parente, que falou dizendo que você não conseguiria, que você não ia vencer, que você não seria transformado. Mas Ele manda te dizer agora, Ele é o que contraria. Ele vai te fazer um grande, precioso cidadão do céu. Ele vai te fazer algo lindo, espiritual, que você nem buscou. Ele vai te mostrar o que você não pediu. Ele vai dar para você dons que você nunca pediu.
Ele tem especial, porque Ele vai mudar o teu viver por completo. Seja fiel, Ele vai fazer. Vamos cantando e deixa Deus fazer a obra. Tu és digno de tudo. O Senhor é digno, Deus. E é o Senhor que faz acontecer milagres. Tu és digno de Libera a tua bênção a quem te busca. Libera a tua bênção e faz o milagre acontecer. E tudo é Deus vai fazendo a tua obra, Pai. Vai entrando, vai fazendo. Irmã Giovana Bernardo, põe a mão no teu coração. Deus está entrando com a providência para o teu lar. E tudo aquilo, ainda que você diga: eu não tenho traumas do passado, mas Jesus conhece o teu interior, e Ele está mandando te dizer, amada, que Ele está tirando lá do profundo da tua alma um trauma. É Ele que está tirando, e Ele está colocando milagre na tua vida. É para testemunho. Senhor vai operando, Senhor vai operando. Tem pessoas aqui hoje dizendo: Jesus, eu estou clamando, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. Libera um milagre para esta vida, Deus. Libera agora, Jesus, o teu milagre. Se tem profeta na casa e Deus está querendo falar, pois então seja usada e fala o que o Espírito Santo está mandando. Ricardo, o dia é recado do Senhor. O dia que você pisar no seu orgulho, o Senhor vai mudar a sua vida por completo. Recebe com humildade, já é o começo. Deus está dizendo a várias pessoas que Ele vai dar sonhos, e esses sonhos vai mudar a vida da família. Olha que coisa linda que Deus está dizendo. Ele vai dar sonhos, e esses sonhos vai mudar a vida da família. Eita Deus, obrigada mesmo por isso. Obrigada mesmo por isso. Vai guardando, Jesus. Vai guardando, Jesus. Vai guardando, Jesus. Vai fazendo a tua obra. Vai libertando. Vai fazendo a obra. Liberta, meu Deus. Liberta quem está oprimido. Liberta quem está possuído. Liberta quem precisa e quem busca esta libertação. Quem está necessitado, liberta. 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 Entra com a libertação. Entra com a libertação. Faz o milagre agora, em nome de Jesus Cristo. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Põe a mão na tua cabeça. Deus vai fazer algo aqui tremendo agora. Em nome de Jesus Cristo. Toda obra da macumbaria, do terreno da Umbanda, obra feita de despacho lá
bem no meio da mata, lá na cachoeira, e que foi que é o caboclo, e que colocou o nome desta pessoa, para que ela tudo que colhesse fosse em saco furado e não rompesse. E atrasou a vida financeira desta pessoa. Ela não conseguiu romper. Trabalhou e trabalha e não consegue romper esse laço de macumbaria, viu? Esse laço agora, ele vai ser desfeito. Ele vai cair por terra e as coisas vão se romper. Agora, em nome de Jesus, toda obra do mal, obra da macumbaria, cai por terra agora em nome de Jesus. Cai por terra agora em nome de Jesus. Você não tem poder, demônio, sobre esta vida, porque esta vida pertence a Jesus. E não adianta você colocar o nome dela lá. Não adianta você querer tocar e não vai tocar. Você tocou nas finanças, mas está agora expulso, desfeito. Sai, em nome de Jesus Cristo, sai. Em nome de Jesus Cristo, sai. Em nome de Jesus Cristo, sai. Sai, 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 sai. Obra do mal, sai agora em nome de Jesus. Obra do mal, sai em nome de Jesus. Obra do mal, sai agora em nome de Jesus. Obra do mal, sai agora em nome de Jesus. Irmãos, estou arrepiando aqui o meu lado esquerdo, e o Senhor está dizendo que Ele está operando a obra de libertação muito grande. Vai saindo agora, espírito da macumbaria, sai. Sai agora, espírito do mal. Vai saindo, demônios, possessores das trevas aí, que quer tomar o lugar de Deus, que quer destruir a vida desta pessoa. Eu te ordeno agora com a igreja, em o nome de Jesus, sai, 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 em nome de Jesus Cristo. Senhor, libera agora a cura. Libera a cura para esse e para essa que está enferma, que está enfermo. Vai fazendo o milagre. Vai fazendo o milagre da cura. Cura esta mulher que está enferma. Cura esta mulher que não consegue mais colocar os pés firmes na terra. Cura esta mulher. Cura este homem. Cura as vistas desta pessoa que está enxergando embaçado. Cura, meu Deus, agora faz o milagre. Meu Deus, vai fazendo o teu milagre da cura. Faz o teu milagre agora. Libera a tua cura. Vai curando. Recebe a cura para o teu corpo. Recebe a cura agora para o teu corpo. Recebe a cura agora em nome de Jesus. Recebe a cura em nome de Jesus. Seja curado agora. Seja curado agora. Em nome de Jesus Cristo. Recebe o teu milagre. Ebração deleia, canta abraço. A sua glória e todo o seu amor, infinita lugar, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, Senhor, cresça que eu diminua dentro de nós, e que a gente venha a ser pequenininho cada dia, porque assim somos. que eu me constranja, Senhor, vem entrando com teu milagre lindo e maravilhoso. Se os irmãos pudessem contemplar, e eu sei que alguns estão contemplando a vitória batendo na tua porta e dizendo: eu quero entrar. Rebandela praia, sondeleca da braçuremanto. Deus está entrando com a vitória, com a bênção para lares desta noite. Ele está liberando. Pega a tua vitória dela, candabraia, sondeleia, rabaçuremanto.
Rimenei alabraço de kenda brai sunderei arabaço. Remandai alabaçurim de kenda e assanda e alabraçurim de kenda braço. Deus lindo e maravilhoso. Agora olha para mim. Eu volto lá no início da palavra. Infelizmente, algumas pessoas, não muitas, vão passar pelo filtrar, pelo coar, pelo cirandar. Vai peneirar. É melhor tomar uma decisão, se render. É chance para se render. O Senhor está oferecendo a oportunidade. Se renda a Ele. Conserta a vida. Decida a vida. Não fique aí sobre o muro. Você vai cair para o lado errado. Eu não posso deixar de afirmar o que o Senhor mandou dizer no início. É hora de reconcílio. É hora de conserto. É hora de ficar mais pertinho do Pai. É hora de ser mais crente. É hora de ser mais fiel. É hora de ser santificado no Senhor. E tudo vai dar certo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, dando glória, dizendo a Ele que você o ama, que Ele é o teu Deus, que você quer servi-lo, seja qual for a circunstância. Podeis voltar, e eu quero passar aqui a palavra para o pastor e agradecer por esta riquíssima oportunidade. Orai por mim, estou orando por vós. Amém? Glória a Deus, sejam abençoados. Glória a Jesus. Quem está abençoado aí, dê glória a Deus. Glória a Deus. Aí já esteja sobre os pés. Clame por proteção. É tempo de clamar para que Deus nos guarde. E para estar guardado tem que estar nele. É nele, com ele, por ele, para ele que nós somos mais que vencedores. Levante a sua aliança, levante o seu compromisso com Deus, levante a sua adoração, levante a sua vida para Deus. Nós vamos estar dessa forma no esconderijo do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos, abençoe a missionária Rosa Dias, que Deus continue cuidando da sua igreja. E vamos juntos, dentro da presença de Deus e com a presença, amém? Não esqueçam das inscrições para a EBO e para o nosso jantar dos namorados, tá bom? Tinha uma outra coisa que eu estou tentando lembrar aqui, mas não estou lembrando. Entendeu? O relógio das 3 horas. 3 horas da manhã, todo mundo de joelho. Aí tem gente assim, pastor, que dia que termina? Não, Deus falou assim, ó, com 15 dias ia começar a fazer os milagres. E aí eu lembro, assim, se você parar é porque você não quer milagre. 15 dias é só o tempo para ver se está perseverando. E Deus já está fazendo uns milagres aí, uns milagrinhos aí, né? E vamos com fé. E está sendo bom ou não está? Nós estamos sendo renovados, fortalecidos. Ai pastor, eu estou fora. Então entra. Vai lá nos grupos de oração do WhatsApp. Nós colocamos lá o link do relógio da oração. Entra lá. Quando você vê o link, é só clicar, você já está no relógio de oração. Que Deus abençoe a todos. Os obreiros do altar vão descer aqui, caso alguém queira uma oração, um aconselhamento, tirar dúvidas, etc. Reunião dos jovens ali no anexo.
e um ensaio breve das crianças ao lado do banheiro feminino. E que Deus nos guarde e abençoe. Curve a sua cabeça. Você que porventura sentiu de reconciliar, me procure ao final do culto. Levante suas mãos e curve a sua cabeça com reverência e disposto a receber as bênçãos que selam toda a vitória que Deus garante para quem recebe a palavra e se rende à palavra. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei. É grato servir a Jesus. Olha a afirmação. Se Cristo com fé. O amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações, a presença viva do Espírito Santo, seja com todos nós que estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, seja com toda a igreja na terra e seja assim até a eternidade, na nova e linda Jerusalém de Deus. Se estáis selados, se estão com fé e se recebem a bênção, vamos dizer? Amém! Amém! Cumprimentem-se com a paz do Senhor Jesus. As crianças já podem seguir para o ensaio, por favor, e os jovens para o anexo. Internauta, clame por proteção. Deus é o protetor e Deus tem proteções as mais diversas que você imagina, que são poderosas, são fiéis e são eficientes. Então, clame a Ele, esteja nele, guardados estaremos e nós nos manteremos até que Ele volte. Deus te abençoe.